poder falar desses vínculos familiares, eu fiz um slide aqui pensando na minha família. E essa minha reflexão eu queria compartilhar com vocês para a gente poder dela partir para os nossos entendimentos sobre esses vínculos. Então, eu tenho 61 anos. Então, pensando na vida dos meus bisavós, a finalidade da vida deles era necessário que fosse assim? Era a sobrevivência. Porque eles tinham vivido o quê? Guerra mundial ou escravatura. Uma parte da minha família vem de outro lugar do Brasil, fora do Brasil, e uma parte vem do Brasil. Então, os meus bisavós têm essa origem. Então, a finalidade era a sobrevivência. Depois deles, vêm os meus avós. E os meus avós passaram por imigração. Então, pode ser imigração vindo de fora do nosso país, como pode ser do Nordeste para o Sudeste, né? Que é o êxodo rural. Mesma coisa. A finalidade da vida também era sobreviver. Provavelmente, o que eu estou falando sobre a minha família é o que deve ter acontecido na família de vocês também. A não ser que vocês sejam muito mais novinhos, vocês vão estar em outra classificação, mas se estiverem em uma idade próxima à minha, provavelmente é o que aconteceu com vocês também. Não sei onde é que eu tenho que clicar, acho que é aqui, né? Para frente, para trás, como é que eu faço aqui, gente? Clica para mim aí. Eu não sei se a pilha está fraca. Foi. Agora foi. Não sei se é ele ou eu. Sou eu ou você? Sou eu? Deixa eu ver se sou eu. Foi. Então, para os meus pais, não era mais a sobrevivência. Porque a sobrevivência já estava garantida para eles. Já estavam estabilizados no Brasil, mais especificamente no estado do Rio de Janeiro. Então, não é mais sobreviver à finalidade. Sabe o que virou a finalidade para os meus pais? É a estabilidade e a segurança. Então, para os meus pais, o trabalho era tudo. Tudo. Então, as mulheres da geração da minha mãe, por exemplo, casar com militar era maravilhoso, né? Aliás, casar era a oportunidade da segurança. Então, para o meu pai, o trabalho que tinha concurso público era tudo. Então, tudo que representasse estabilidade e segurança, casa própria, um trabalho fixo, o mesmo trabalho na carteira, do primeiro dia que começou a trabalhar, dos 18 até a aposentadoria, isso era sinal de bom trabalhador, o que tivesse um emprego único do começo ao final da sua vida. Casamentos duradouros, uma convivência difícil, mas o fato de ser duradouro era qualificativo de bom. Então, tudo que fosse segurança, casa própria, móveis que durassem muito, eletrodoméstico que durasse muito, tudo que tivesse a ver com durabilidade, trazia segurança e estabilidade. Por que eles precisavam tanto de estabilidade e segurança? Porque eles eram filhos de pessoas que estavam tentando sobreviver. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? O que uma geração antes busca é diferente do que uma geração seguinte vai buscar. Porque já tem isso conquistado. Então é como se fosse assim, eles fazem um chão e a gente constrói sobre esse chão. Então, já que a sobrevivência está garantida, a gente pode então buscar estabilidade e segurança. Então, um medo muito grande de rompimentos, separações, mudanças. Mudança não era uma coisa bem vista na geração dos meus pais. Mudar de trabalho, mudar de lugar, mudar de emprego, mudar de relacionamento, mudar de profissão. Isso era uma coisa... Se você era advogado, você é advogado a vida inteira. Se você fosse médico, é médico a vida inteira. Então, estou entendendo o que é o valor de uma geração anterior à nossa? É isso. E aí chegamos nós, a minha geração. Nós, botei até vermelhinho. Peraí, calma. Andou rápido aqui, peraí. Para nós, não é mais estabilidade e segurança. O que a minha geração buscou e busca
É uma outra coisa, é reconhecimento e um lugar. Então tem a ver com valor. Então já não é mais o que dura a vida toda. Já é aonde eu me sinto com mais valor. Então já não é mais do trabalho a fonte de bem-estar. Tem a ver com títulos, se fez faculdade, se tem currículo, o que estudou, se sabe várias línguas, se fez universidade A, B, C, se estudou no exterior, se isso, se aquilo. Então, uma ênfase muito grande no seu estudo, no seu currículo. Então, a nossa geração já aceitou melhor as mudanças. Não ficar no mesmo trabalho até o fim. A minha geração busca mudança de carreira em torno dos 50 anos. Agora já se busca mudança de carreira antes, mas foi um grande salto que aconteceu com a minha geração, que é buscar, para além da estabilidade e segurança, algo mais. A segurança ficou pouco. A segurança não saciou a nossa sede, a nossa fome de sentido. Então, essa busca pelo reconhecimento, pelo valor, ter valor, as mulheres terem valor no mercado de trabalho, as mulheres terem valor porque trabalham e podem colocar seus filhos com outros cuidadores para elas poderem ganhar tanto dinheiro ou tanto lugar quanto seus maridos, dirigir, ser dona de negócios. Isso é a força e o movimento diferente que as mulheres da minha geração conquistou. Eu estou falando isso no Brasil, tá bom? Não sei no resto do mundo, mas eu estou falando de uma realidade bem específica. E os nossos filhos, uma vez que a gente já conquistou reconhecimento e status, o que eles vão buscar é outra coisa. O que eles buscam é autonomia financeira e se tornam empreendedores. Então, embora a gente fique querendo que eles tenham emprego seguro, estabilidade, isso não é um valor para eles, isso já passou. Então, veja, se a gente compreender esse processo de mudança, eu não estou aqui qualificando se é bom, mal, ruim, nada disso. Eu só estou constatando como é. Então, esses valores que os nossos filhos conquistam e buscam, que são diferentes dos nossos, é tão desafiante para nós como foi desafiante para os nossos pais quando a gente abriu mão da segurança e foi em busca de algo que trouxesse valor para nós. Então, eu fico pensando para os nossos netos o que será. Se para os nossos filhos empreendedorismo, ganhar dinheiro, prosperidade financeira e autonomia é o valor que eles buscam, o que será para os nossos netos? Então, o que eu quis aqui para poder mostrar para vocês isso é compreender que isso nada mais é do que a lei do progresso funcionando. Só que a lei do progresso não diz que é progresso. Nós vamos buscando e criando esses progressos, mas a lei do progresso impulsiona a mudança. E o que isso tem a ver com os vínculos familiares? Tudo. Porque são esses valores que vão reger as famílias e as inúmeras transformações familiares que a gente tem. Então, as nossas famílias, que somos nós reencarnantes em vários grupos, com várias configurações diferentes, atende à lei do progresso. Nós estamos aqui para progredir, para modificar, para crescer, para transcender. Mas a gente precisa compreender que são esses valores que regem a nossa convivência e que não dá para a gente estar numa geração seguinte buscando ainda valores anteriores. Então, como é que isso aqui vai funcionar? O que era finalidade numa encarnação, numa geração anterior, pode ser uma encarnação também, se torna meio na geração seguinte. Ficou claro? Então, sobrevivência era finalidade lá para os meus avós. Da geração dos meus pais, a sobrevivência vira meio. A finalidade se torna estabilidade e segurança. Para a minha geração, que busca reconhecimento e status, estabilidade e segurança se torna meio. Então, para os nossos filhos, reconhecimento, status se torna meio, mas a finalidade é outra. Estão compreendendo esse processo? O que era finalidade vira meio e assim a gente vai progredindo. Se a gente tornar meio finalidade, aí complica. Vamos pensar. Se na minha geração a finalidade ainda for segurança, se na geração dos meus filhos a finalidade for segurança, o progresso fica mais emperrado. Então a gente precisa compreender que, para mim, foram determinados valores, mas para eles são outros. Então,
preciso compreender o que para mim foi finalidade, para ele é meio. Se você entender isso, acabou a palestra, tá ótimo. Porque a gente confunde meios com fins. Uma coisa é eu entender que eu preciso de segurança, outra coisa é eu tornar a segurança a finalidade da minha vida. Para a geração anterior à minha, faz todo sentido que seja assim. Mas para os tempos que nós estamos vivendo hoje, segurança não pode ser mais a finalidade. Então a gente não consegue ser feliz quando segurança fica a finalidade da vida. Por que não? Porque tudo que eu vou fazer não é mais porque aquilo parece comigo, que isso cumpre os meus propósitos reencarnacionistas. É porque eu tenho medo da insegurança. Então eu já não consigo mais rumar como eu poderia. Então eu trouxe isso aqui para a gente poder compreender por que a gente vai tendo conflitos geracionais. Porque existe uma diferença de valor muito grande entre aquilo que foi buscado antes, o que eu busco e o que os meus filhos buscarão. Então, quando eu vou entendendo essa diferença, eu posso ser, para a geração seguinte, apoio, sustento, conselho, amparo, não é? Que é diferente de eu querer que ele tenha o que eu não tive. Então, se eu não tive segurança, ele tem que ter segurança. Então, se eu não tive status, ele tem que ter o status. Não. O chamado da geração dele, o chamado do nosso mundo hoje é outro. Então, quando a gente vai entendendo esse processo evolutivo, eu não estou querendo dizer que a gente não possa buscar sobrevivência, que a gente não possa buscar estabilidade, não é isso. É você entender o que é meio e o que é fim. Então, quando a gente vai entendendo essas diferenças, isso vai nos ajudando a fazer escolhas. Ah, então agora vai ter um novo cargo no meu trabalho. Eu devo aceitar ou não esse novo cargo? Se a sua finalidade estiver fora dos valores da sua era, vai ficar complicado você escolher isso. Em breve você vai sentir insatisfação. Ah, mas eu vou ganhar muito dinheiro nesse lugar. Dinheiro é um valor? Será que dinheiro não está numa coisa um pouco mais anterior? Quando eu precisava de recursos para conseguir ficar vivo. Dinheiro agora precisa ser uma outra coisa. Então, qual é o conflito que a geração dos nossos filhos tem? Como eles buscam autonomia, tem uma confusão de entender felicidade com prosperidade material. A prosperidade material, ela é boa, mas ela não pode ser finalidade da minha vida, porque ela não oferece alimento espiritual para a gente. Então, em breve, isso dá exaustão, isso traz tédio. Então, a gente não consegue ser feliz, embora a gente tenha prosperidade material. Posso viajar para qualquer lugar do mundo, posso comprar o que eu quiser, mas isso não traz felicidade para mim. Então, o que a lei do progresso aponta são para as mudanças. E a gente poder pensar, bom, se a geração dos meus filhos é empreendedorismo, autonomia e coisas assim, o que será que a geração dos meus netos, dos meus bisnetos irão buscar? Não serão mais esses valores que a gente acha tão incríveis. São outros que as próximas gerações terão como desafio cumprir. Então, eu trouxe isso, só já pode retirar aí o slide. Eu trouxe isso, agora o Jorge, senta aqui do meu ladinho. Trouxe esse slide aí para a gente conversar. Não, fez bem. Eu tenho a resposta para a sua pergunta. Você perguntou o que é que vai ser a expectativa para... Eu sei. Estima. Que aquilo é pirâmide de Maslow. Tinha sobrevivência, depois veio segurança. Ah, tá. Olha só, bonito, né? Aquilo ali, legal. Não. Bom. Legal ali, ó. Sim. Pode continuar você. Vou estragar. Nós tivemos um psicólogo que tem uma grande penetração também na área de administração, que chama-se Abraham Maslow, judeu. E ele trouxe para nós uma contribuição muito grande na chamada pirâmide de Maslow. Tem 5 camadas. Pode botar aí o slide de volta. Isso. Isso mesmo. Ele vai botar o slide. Gente,
eu não tenho mais mala para levar, porque eu já ia levar a Laurinha comigo. Aí agora... É essa pirâmide, olha lá. Isso. Aí aqui a pirâmide de Maslow, ela fala das necessidades que a gente tem. Então tem 5 camadas. Uma primeira que são as necessidades básicas de sobrevivência, aonde está aqui aquilo que a Ana Teresa estava comentando da geração dos bisavós dela, que é eu sobreviver é suficiente. Enquanto eu não tenho meio de sobrevivência, eu não penso nos outros. Então eu tenho uma segunda camada, que é a camada das necessidades de segurança, em que se eu já consigo sobreviver, agora eu quero proteção e estabilidade, que são os pais dela, que estão atrás de um emprego, de alguma coisa que dê casamento seguro, essa coisa toda. Depois vem as necessidades sociais, que é ser reconhecido no meio social que eu participo, é ter uma possibilidade de ser visto pelas pessoas. E aí depois eu já me saciei dos aspectos externos a mim. Agora eu começo a ver que só ser reconhecido não é suficiente. Eu preciso de estima. Então, a quarta camada de Abraham Maslow é a camada relativa aos aspectos do afeto. Ouvir que alguém gosta de mim, pessoalmente, não é meu grupo social, não. Alguém diz assim, eu amo você, você é importante na minha vida, você... Não é à toa que a gente gosta de likes. É? Não é? A gente não gosta tanto de likes no Instagram? Então aqui é likes. E lá no topo, que é dos seus bisnetos, vai ser a autorrealização, que é a busca interior, porque depois de percorrer tudo isso, se a criatura não se autorreconhecer, ela não se satisfaz, ela não encontra a plenitude. Segundo Maslow, nós percorremos esses estágios para alcançarmos o topo da pirâmide, que é o propósito, a transcendência, o autoencontro, a iluminação, esse negócio todo aí que o psicólogo gosta de falar. Então, é isso aqui. Não, porque eu não sei se vocês sabem, eu sou engenheiro, não sou psicólogo. Então... Não, eu levo jeito. Isso é preocupante. Então, a autorrealização seria o topo. É porque quando a gente estuda administração, a gente estuda isso aqui como administração. Então, essas são as nossas camadas, né? O que não quer dizer que obrigatoriamente em cada geração eu teria um desafio assim. Pode ser que eu chegue numa geração e comece a marcar passo e não avançar por algum motivo qualquer, mas a dinâmica é que a gente avance nessa direção. E o que isso tem a ver com as nossas pendengas familiares, hein? Isso parece a história do Moisés no Mar Vermelho. Isso parece a história do Moisés no Mar Vermelho lá de ontem, né? Que não tem nada a ver com nada. Bom, mas o que ocorre conosco? Eu posso falar? Meu Deus! Ah, tá bom. Qual é o grande desafio nosso? É nós transcendermos um entendimento mais profundo do sentido de família. Nós temos que ir além da questão da animalidade que nos move. Porque nós, muitas vezes, temos uma sensação de que existimos simplesmente para cumprir um aspecto da nossa natureza animal. Então eu vou criar a minha prole, filhos crescidos, se vão embora, eu toco a minha vida, não crio vínculos, não faço laços, não procuro me aproximar de ninguém, Lícia. E se eu movo a minha vida nessa direção, eu estou, na verdade, esquecendo do ideal superior daquilo que família é. Por quê? Porque na leitura da doutrina espírita, a família não é somente a célula da sociedade que nós vemos. A família é a célula da sociedade que nós não vemos, que é a nossa família espiritual. Porque se eu for fazer uma leitura de família unicamente olhando pelos laços materiais, nós vamos ter uma conceituação e um entendimento sobre o que seja a vida de uma maneira muito distinta, em que eu vou dizer assim, olha, o meu papel é dar orientação, não quer, pronto, acabou. Eu não me sinto compromissado.
Mas quando eu levanto o véu do entendimento da vida transcendente e eu enxergo que meus filhos são, na verdade, espíritos com os quais já tive outras oportunidades de convivência, as minhas relações de convivência, o meu processo de aquecimento das nossas relações, de buscas recíprocas e de não desistência, ganham uma força descomunal, porque eu não olho somente os aspectos biológicos, os aspectos do meu momento de hoje, o processo da biologia que está se exercendo, mas eu olho que eles são espíritos que me foram entregues e me cabe, de alguma forma, atuar de maneira que eu consiga melhorar a condição espiritual que eles se encontram e que, não que eu vá ter como propósito mudá-los, mas eu tenho como propósito não desistir do objetivo de educá-los. Esse deve ser o meu grande papel. Então, nesse lugar, eu preciso olhar para esse meu filho, que é um espírito, que tem agora uma geração diferente da minha, com necessidades diferentes das minhas, com valores diferentes dos meus. E por isso que é tão desafiante educar. Porque eu vou precisar olhar para ele e descobrir o que ele precisa para eu poder apoiar. Mas acontece que o meu óculos, a maneira como eu vejo, a minha perspectiva, ele está totalmente apoiado nas minhas experiências que eu tive enquanto filho, avô, neto, sei lá, enfim, tudo que eu vivi aqui atrás, para poder orientar. Por isso que é tão difícil para nós. Por exemplo, eu tenho uma amiga que a filha dela vendeu tudo que tinha, ela e o marido, compraram um motorhome. Compraram um motorhome, estão viajando pelo mundo, tirando foto e não sei o quê, e botam no Instagram, e aí ganha patrocinador. Pensa, uma pessoa que teve uma história toda de estabilidade e segurança, entender uma escolha dessa é super difícil, muito difícil, né? Primeiro começa a achar a filha doida, né? Você largou tudo, o emprego que você tinha, toda a estabilidade que você tinha, em nome de algo que é tão inseguro. Então, eu poder olhar para os meus filhos e entender que eles vão fazer escolhas diferentes porque eles estão em outras perspectivas, é para nós um grande desafio, mas é um desafio do amor que a gente tem. E como é que a gente vai estabilizar esses vínculos a partir dessa diferença? É o trabalho que a gente vai precisar fazer. Em primeiro lugar, não desistir em momento nenhum, mas poder, junto com os meus filhos, poder compreender que não dá para ele cumprir o meu projeto existencial. Então, eu preciso deixar com ele o projeto existencial que é dele e poder ver como é que eu posso colaborar. Essa necessidade de entender que existe um projeto para mim e que existe um projeto para ele é essencial para o momento que a nossa sociedade vive, no qual os nossos filhos são convocados pela sociedade em que vivemos a ocupar um espaço no mundo profissional que é deles e não nosso. Então eu quero realizar no meu filho o meu projeto. Então eu digo, você vai fazer medicina porque eu não fiz. Você vai casar do jeito que eu não casei. E nós queremos transferir para os outros as nossas frustrações, as nossas dificuldades, deixando de entender que o outro é o outro. No livro Na Era do Espírito, uma obra escrita por Herculano Pires, que ali se assina como irmão Saulo e Emmanuel, nós temos nessa obra um capítulo sobre educação dos filhos, aonde é dito o seguinte, abre aspas, nem todos os filhos nasceram para terem curso superior. E nós precisamos aprender, de certa maneira, a compreender certos mecanismos que a lei de causa e efeito possui. De repente, os nossos filhos podem até ter uma programação inicial
para um curso superior. Mas no meio dessa jornada ele se atrapalha. Ele engravida a colega de faculdade e ele não consegue terminar a faculdade. E ao invés dele ser aquilo que eu imaginei que ele seria, ele vai ser um comerciante. Ele vai abrir lá uma loja de sapato, vai vender sapato. Lá em Nova Serrana vai comprar tênis para vender, né? Então essa situação, ela é uma situação muito própria. Nós, espíritas, nós temos uma leitura muito equivocada do que é um planejamento espiritual. Nós muitas vezes achamos que o planejamento espiritual é um trilho por onde o espírito vai passar. E que a pessoa vai casar com aquela, vai ter aquele filho, vai ter essa profissão, vai ser assim. E não é dessa forma. O planejamento espiritual não é o caminho por onde ele vai passar. O planejamento espiritual, Pedro resgala, não é o caminho, é o melhor caminho. O que é o melhor caminho? O melhor caminho é aquele onde há mais aproveitamento, onde existe mais aprendizado, mas não é o único caminho que existe. Uma boa comparação sobre como é que funciona o planejamento espiritual é o funcionamento do GPS. Quando você marca um destino, o GPS traça um caminho. Qual foi o caminho que ele traçou? O melhor. E se você perder uma entrada, o que ele faz? Recalcula a rota. A segunda rota é melhor ou pior que a segunda? É pior, porque você perdeu a boca boa. Aí ele vai fazer um caminho alternativo, pode ser mais longo, mas o destino não vai mudar, porque o destino é a felicidade. E quanto mais você erra, mais o GPS reprograma, mais os mentores reprogramam o que a gente tem para fazer, sem desistência da encarnação. Sem que o mentor diga assim: cara, cansei. Chega. Não, errou, reprograma. Errou, reprograma. Tem gente que vem com o plano A, vai para o B, vai para o C. E hoje há pessoas de nós que estamos no plano H7B9, 8BX. Então, esse plano já é decorrente de uma quantidade enorme de mudanças que nós fizemos. Porque a melhor representação para o que é um planejamento espiritual não é um trilho, nem é uma trilha, é uma teia. Quantos caminhos existem para que nós saiamos do centro da teia para chegarmos à margem dela? Existem vários caminhos. Então, os mentores traçam o melhor caminho. Os nossos filhos podem ter o melhor caminho. Nós, quando reencarnamos, trouxemos o melhor caminho, mas na nossa história de vida, a gente já fez besteira e quer impedir o filho de fazer. Mas nós já decidimos errado, trocamos de curso, trocamos de mulher, trocamos de marido, nós trocamos de tudo. Tem gente que troca de cidade, sai de Porto Velho e vai para Curitiba. Então, a gente vai trocando, fazendo opções na vida o tempo todo. Tereza falando da mudança que a gente está tendo de ambiente profissional nos últimos tempos, não é? Então, é natural, a gente só precisa saber aproveitar melhor a dinâmica do nosso planejamento dentro das opções erradas e corretas que a gente faz. E aí eu queria lembrar para vocês, deixa eu ficar de pé um pouquinho. Me lembrei aqui do Paulo de Tarso, um momento muito importante da vida dele, quando ele decide voltar às suas raízes para se fortalecer, porque ele estava doente, sem dinheiro, sem recursos emocionais e materiais para poder prosseguir com a divulgação do Evangelho de Jesus. Ele ainda não tinha começado a sua peregrinação. Ele decide ir à casa do pai dele e acontece um processo muito bonito com ele.
dolorido, mas muito bonito. Porque ele volta à casa do pai e a notícia que o pai tinha é que ele estava doido. Porque ele era um doutor da lei que, quando passa por aquele fenômeno de ficar cego, todo mundo acha que ele tinha ficado louco. Porque ele começa a pregar e a falar de Jesus e abriu mão de toda a sua, toda a sua superioridade. Então, a primeira coisa que o pai faz quando ele chega é: você já se curou? Já melhorou dessa doideira, meu filho? Então, porque o pai está nos valores antigos da família dele, ele criou e educou um homem para ser um doutor da lei. E Paulo era o orgulho daquela família. Nessa época ele era Saulo ainda. E aí acontece um fenômeno que eu queria chamar a atenção, que é em relação à memória. Quando ele chega na casa do pai, ele está muito carente, tá, gente? Afetivamente. Está sem laços, né? Não tinha mais Abigail, não tinha mais nada. Ele estava zerado. Então, quando ele chega para receber aquele afeto paterno, e a mãe já havia falecido, quando ele entra na casa do pai, e o pai começa com essa cobrança tão grande, e inclusive o pai diz para ele: você precisa decidir entre ficar comigo, né? Essa vida toda que você tinha como doutor da lei, e esse Cristo que você agora anda seguindo. E aí o Paulo só diz assim: pai, eu e você precisamos do Cristo. E aí o pai conclui: você já fez a sua escolha. Então, sai da minha casa. Então, realmente, ele olha para o pai e fica numa decepção muito grande, porque ele esperava acolhimento e recebe afastamento. Porque ele não estava conseguindo escolher uma vida de acordo com os valores de seu pai. Essa é a dor mais difícil que um filho tem. Quando a gente escolhe valores diferentes dos nossos pais. É muito difícil para nós isso. E aí, então, ele olha para a cadeira onde a mãe sentava, ele olha para aqueles móveis, para aquele lugar, e ele pensa: se a minha mãe ainda fosse viva, eu teria o acolhimento dela. Então, ele entra numa memória que o deixa nostálgico, que é: eu gostaria de receber esse acolhimento agora e não posso, né? E quando ele sai da casa, ele fica meio desorientado: para onde que eu vou, né? Sem saber, sem destino. Aí aparece um funcionário do pai com um saco de moedas para ele. E ele fica com dificuldade de aceitar. Será que aceitar é estar de acordo com esses valores do meu pai? Será que eu devo dizer não para poder firmar minha decisão de seguir o Cristo? Mas aí a gente que já estudou criança ferida ontem, isso tudo era a criança ferida dele falando: também não quero, né? Rebeldia. Mas aí ele reconhece: não, mas eu estou precisando muito, eu não tenho dinheiro nem para comer, não tenho nem para onde ir, onde dormir. E aí ele a recebe com bom grado e diz para o funcionário agradecer muito ao pai dele, e ele segue viagem. Então, assim, como é que a gente, enquanto filho, lida com isso, com esses valores diferentes dos nossos pais? Então, se eu entrar na rebeldia, fica difícil caminhar. Só interromper você. A atitude do pai dele é uma atitude de amor judaico, viu? Porque eu dou o tranco de você não merece. Na verdade, faz parte da educação judaica. Sim, você não merece, você não merece condição. Mas eu te... Entendeu? Mas eu não... O Saulo entendeu isso. É uma jogada, isso é uma jogada. É coisa de judaísmo. Mas acontece que no livro explicita isso, que ele viu essa ambivalência no pai, né? Ele não pode dizer sim para mim, porque isso seria romper com todos os seus valores, mas ele me diz sim através do saco de moedas, né? Não deixa meu filho passar necessidade. Eu contei num outro congresso que eu tive com você sobre um rapaz que eu conheci. Eu só tinha metade da história, agora já tenho a história inteira. Eu não acredito. Não acredito, agora já tenho a história inteira. Porque já aconteceu a história inteira. Quando eu contei, não tinha. Eu contei num congresso que nós estávamos juntos, em Sergipe, um rapaz... Mas eu queria, antes de você entrar na história dele, eu queria fazer só um comentário. Contextualizando essa coisa que a Tereza do Paulo de Tarso, eu queria fazer um paralelo conosco. Vocês viram que quando ele chega na casa, que ele não encontra a mãe, ele diz: se minha mãe estivesse aqui, ela me apoiaria. Esse é um movimento psicológico muito comum. Então, por exemplo, você tem uma criança que ela
perdeu a relação com os pais. E aí tem uma família substituta, ela foi adotada. Aí o menino diz assim, eu quero ir para a casa do meu coleguinha. Aí os pais adotivos dizem, você não vai. O menino pensa, ela não deixa eu ir porque ela não é minha mãe. Porque se fosse a minha mãe me deixaria ir. Então existe nessa relação da família substituta com o adotivo muito conflito em função da crença imaginária de que os pais biológicos seriam perfeitos no atendimento das suas necessidades. Eu tenho vários amigos que têm filhos adotivos, vários. Lá em Rondônia é gosto. Então, tem uma amiga que ela adotou um garoto, ele tem mãe. A mãe é sabida, ele foi retirado da mãe com 5 anos de idade, então ele sabe o nome da mãe, sabe onde vive, ele tem a leitura de onde ele é. E ela levou-a para casa. Ele não se adapta na casa dela, porque tudo que ela faz, ele diz, eu vou para casa da minha mãe, Ela diz, a tua mãe sou eu. E essa minha amiga tem uma paciência desse tamanho. Aí depois que ela diz, a tua mãe sou eu, segue-se um maravilhoso palavrão que ela diz logo depois disso, né? Porque ela não admite que depois de tudo que ela faz para ele, ele mora numa casa super confortável, a suíte é só dele, ela tem uma condição econômica absurdamente confortável, e a mãe mora no lixão, a mãe biológica mora no lixão, e ele diz, eu vou voltar para casa da minha mãe. Aí tem vezes que a mãe adotiva se aborrece e diz, vai para casa dela. Ele diz, pois eu vou, então vai. Aí ele, já adolescente, cata as coisas dele, coloca e vai. E ela diz, ele não vai ficar lá, ele vai voltar. E ele não volta. Não come, passa fome, passa todo tipo de dificuldade. Aí ela pega o carro e vai lá no meio do lixo para buscar ele de volta. Volta, aí depois volta, aí vem, aí vai. É um sofrimento porque ele tem uma expectativa de que a mãe biológica preencha o que ele quer, mas ela não preenche, até porque ela não cuida. Ela diz, não, quer ir para a rua, vai, quer ficar, fica. Também não tem comida, mas também não tem problema, então ele fica pela rua, aí ela encontra com ele todo sujo, faminto, magro, leva para casa, ajeita. Aí ele diz, agora eu não vou mais, porque agora eu aprendi que a minha casa é aqui. Passa um mês, começa tudo de novo. E esse não é um fenômeno só dele. Eu conheci vários meninos adotivos que sempre essa imagem do idealizado na figura do pai e da mãe acontecem. E eu estou dizendo isso para aqueles de nós que sejamos pais de filhos adotivos. Que a gente entenda que existe um copo que nunca enche. A taça do sentimento dos filhos adotivos, muito frequentemente é furada. Você põe água em cima, ela desce embaixo, ele nunca acha que ele tem. Então você precisa entender que esse é o mecanismo de funcionamento que as nossas famílias têm. Às vezes não precisa nem ser adotivos, às vezes porque o pai foi embora, a mãe foi embora, e ele diz, se meu pai estivesse aqui, isso não estaria acontecendo. Então, esta fantasia, ela existe fora das nossas famílias reais. Mas na família real isso não é verdadeiro, porque todos nós somos imperfeitos e os nossos pais, os nossos sonhos idealizados não se concretizam porque os nossos pais são vítimas dos nossos avós, que eram muito menos preparados do que eles para serem pais. Então, tudo isso acaba gerando esse processo enorme que a gente tem de disfuncionalidade de algumas famílias em função dos dramas que a gente vive dentro de cada um de nós. É só uma parte. Tá ótimo. Como é que tá o nosso tempo? 9 minutos. Então, eu vou contar super rápido. Essa história que eu trouxe do Saulo, que é a história de todos nós, ele fica imaginando como seria se a mãe estivesse. Ele também imaginava como seria se ele estivesse casado com a Abigail. Ele acha que também estaria melhor se tivesse casado com ela.
teria o afeto dela, teria a companhia dela. E aí ele vai para um lugar e ele fecha os olhos e descansa. Quando ele fecha os olhos de descanso, quem vem conversar com ele, né? Abigail vem e vem dizer para ele que tudo aquilo que ele estava dizendo que faz falta, não era falta. Era a condição dele poder continuar. Então, leia um livro para saber o diálogo, que é lindo, né? A gente olha muito para o que falta e não compreende que o que falta é justamente o que faz a gente dar então, Tereza, você está dizendo é que se eu tiver todos os confortos, eu tenho menos motivação para impulsionar. Com certeza. Porque a gente fica, se eu tivesse a minha mãe, se eu tivesse o meu pai, se eu tivesse mais dinheiro, se eu tivesse isso, se eu tivesse... Isso são movimentos que a gente faz porque está difícil para a gente olhar para o que a gente tem e para aquilo que é. Então, eu vou com o meu coração, com a minha imaginação, para aquilo que deveria ser e que nunca vai ser. E não consigo usar essa força, essa energia para lidar com o que é. Então, o grande trabalho no mundo de provas e expiações, se eu falasse afetivamente, emocionalmente, o que a gente precisa fazer é concordar com a realidade que a gente tem. A gente faz toda essa confusão, a gente faz esse monte de mecanismos de defesa que é quase insuportável para nós lidar com a reencarnação, com essas condições que a reencarnação nos foi dada nessa oportunidade. Então, a gente poder olhar para o que a gente tem e ainda agradecer, que é isso que a Joana de Ângeles fala para a gente, é difícil. É muito difícil para a gente. Mas se você concordar que assim é, você não precisa gostar. Agradecer não quer dizer gostar. Você não precisa gostar. Mas você precisa principalmente reconhecer que a realidade é essa, ela não é da sua imaginação. A sua vida é essa que está posta para você. Se você conseguir olhar para a vida que está posta, sem ficar mais, porém, contudo, entretanto, você vai ter energia para lidar. Eu queria falar duas coisinhas. Se aquela foi só uma, deu tudo aquilo. Não, são duas coisinhas rápidas. A primeira que eu queria falar é que isso se assemelha muito com o ideal do bem sofrer. Porque o bem sofrer é exatamente você conseguir, analisando a vida, dizer: isto aqui me impulsiona nessa direção. O que é que eu aprendo com o que está acontecendo? Então, esse movimento de aprendizagem que a doutrina espírita nos acena como sendo o bem sofrer, é o grande instrumento que vai permitir com que a gente avance. Então, diante do sofrimento, eu parar e dizer: o que eu estou aprendendo com isso? O que isso está querendo me ensinar? O que eu cresço com essa oportunidade? Ao invés da gente se rebelar diante das circunstâncias que a gente possui. Porque enquanto a gente está na queixa, na reclamação, a gente fecha caminhos, congelado. A gente fica com pouca energia e a gente não age, não tem força para agir. Porque eu estou num lugar de muito enfraquecimento, né? Quando eu estou reclamando, me queixando. Então, a gente precisa poder ir desistindo desses lugares. E se pudesse, se fosse, e poder... mas é o que temos agora. Segunda coisa que eu queria falar é o seguinte, talvez eu desagrade quem eu vou dizer, mas eu vou falar. Ninguém nos magoa. Nós é que nos magoamos com a imagem que a gente faz daquilo que a pessoa não é. Então eu digo, eu não esperava isso de você, mas ele não era assim mesmo. Eu é que achei que ele não faria, mas ele é assim. Eu estou, na verdade, lidando com o ser real. Então eu caso com alguém e eu quero que o meu marido todo dia vá me buscar no trabalho num cavalo branco, jogando pétalas de flores por onde eu passo. E aí ele vem pelo caminho e quando eu chego em casa as crianças estão todas banhadas. Mamãe, já fizemos a tarefa, já esquentamos o seu jantar. Sente-se porque depois lavaremos a louça. Então, aí me magoou com meus filhos porque não fazem tarefa, me magoou com meu marido que não vai me buscar de cavalo branco, me magoou porque eles não lavaram, mas eles nunca disseram que iam lavar. Nós é que criamos expectativas sobre as pessoas. E aí nós nos magoamos, como diz a Marília Mendonça, não é? Me apaixonei pelo que eu inventei de você. Então a gente inventa algo da pessoa e depois padece porque ela não encaixa na caixinha. Ou eu tenho um filho
que eu disse, este menino vai ser médico. O moleque nem nasceu direito ainda e você já quer que ele obedeça a um comando. Ele vai continuar o negócio que eu tenho, né? Eu vendo carros, o menino vai continuar vendendo os carros. Pronto pra Já ele. está aqui tudo pronto. Então, geralmente isso que a gente inventa, né, Jorge? Eu invento coisas a seu respeito, tenho expectativa a seu respeito. Geralmente é aquilo que faltou para mim. Faltou para mim na minha história. Então, eu espero que você possa cumprir o que faltou para mim. Então, eu não consigo ainda te enxergar como você é. Eu levo um tempo para enxergar o outro como o outro realmente é. E vivemos com muitas, né, histórias que não são verdadeiras a respeito das pessoas. Tem 3 minutos, começa a contar. 1, 2, 3. Nós temos 2 minutos para encerrar. E assim, o que eu queria aproveitar, já nas minhas considerações finais, é que a gente aprenda a lidar com a realidade que a gente tem. E que a gente aprenda a amar o outro do jeito que o outro é. E que nós não façamos da nossa vida uma expectativa na qual as nossas vidas se distanciem daquilo que o outro de verdade oferece. Uma das coisas mais bonitas que existe na criatura humana é amar aquilo que é imperfeito. É você olhar para a pessoa assim, então, tem cheio de defeito. Mas eu gosto. É cheio de defeito, mas eu gosto. A minha mãe, minha mãe é cheia de defeito. Comentei ontem naquela que tira a dentadura e bota dentro do sutiã quando vai almoçar. Mas é a minha mãe real, então a gente tem que aprender a amar as pessoas reais que a gente tem. Porque isso vai fazer a vida ser mais fácil do que eu criar um conto de fadas e aquilo não me encaixa na minha realidade. Então aprendamos a aceitar as pessoas do jeito que elas são, promovendo um dos papéis mais bonitos na existência, que é a ressignificação. A ressignificação eu só alcanço com o conhecimento espiritual. É quando eu olho para alguém, Eurípides, e não vejo a pessoa como o indivíduo encarnado que ele é. Em vez de dizer assim, esse meu marido é uma cruz que eu carrego, isso é uma desgraça, um peso, não sei por que não morre uma praga dessa. Em vez de eu ter esse tipo de pensamento, você não vai dizer isso para ele, mas você vai olhar e vai pensar assim. E a grande oportunidade que eu tenho de superar a mim mesmo. Porque se eu conseguir entender você no limite da minha capacidade, de repente eu não dou conta, mas se eu empreender no limite da minha capacidade, eu sairei muito melhor do que eu sou. Lidar com um filho problemático, uma filha difícil, pais complicados, se eu aprender a conviver e desenvolver determinados valores que eu ainda não tenho, eu sairei da existência muito melhor. Aí vai fazer sentido todo esse investimento que está sendo feito em nós. Isso aqui não é de graça, não. Isso é para que você possa se defrontar com os desafios que a vida tem. Então, não desistamos de nós próprios, que é quando nós desistimos de aceitar o outro do jeito que o outro é. Aprendamos a conviver. O outro é difícil, ele é difícil, Alisson, ele é difícil mesmo. Ele é chato mesmo, o cara é chato. Pois é, mas é isso aí, a gente tentar entender o outro e acompanhá-lo onde a gente consegue ir, sem criar falsas expectativas, porque o que nos faz sofrer é imaginar que o outro seja aquilo que ele de fato não é. Então, meus últimos segundos, queria falar uma coisa, 2 minutos, bem simples assim. Tudo aquilo que você sente muita falta, que você acha que deveria ser alguém que deveria prover, quando a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo que esse alguém está aqui dentro já. Principalmente nosso pai e a nossa mãe. Mesmo que você não tenha conhecido ou conhecido, mas faltou ela ser carinhosa, faltou ele prover, faltou isso. O que constitui o seu amadurecimento é quando aquilo que você achava que deveria vir de alguém para você, chega para você através de você mesmo. Quando eu tinha 19 anos, meu pai desencarnou. E eu sentia muita falta dele durante a entrada da minha vida adulta, né? Quando eu comecei a trabalhar, ele desencarnou. Entrei para a faculdade e foi muito difícil para mim aquela falta da estrutura que ele dava e tudo aquilo que ele era para nós.
Um homem muito inteligente, um homem de uma cultura incrível, de uma estabilidade muito grande. E eu sentia muita falta daquele apoio. Então, todo o perrengue que eu passei, eu pensava, se meu pai estivesse aqui, eu não estava passando isso? Se alguém me agredia, e ainda era advogado, o que tornava mais certa a minha afirmativa, porque ele ia me defender. Ele ia me defender, né? Então, todas as coisas difíceis que eu passava, isso me vinha na cabeça. Se meu pai estivesse aqui, eu não estava passando por isso. Se meu pai estivesse aqui, eu não estava passando por isso. Pensava. Depois de um tempo, eu reparei que eu não falava mais isso. Se meu pai estivesse aqui, se meu pai estivesse aqui, eu não falei mais. Eu me dei conta disso. Mas que engraçado. Eu não estou falando mais isso. O que aconteceu? O que aconteceu é que eu aprendi a me proteger. Então, o que eu tive do meu pai, tendo sido pouco, porque eu achei que foi pouco, foi o suficiente. Porque aquilo entrou no meu coração de um jeito que eu tinha ele como uma referência do que seria se ele estivesse vivo, do que seria me proteger. Então, todas essas faltas que a gente tanto fala, na verdade, essas faltas são as nossas tarefas. Então, não é algo a se lamentar, talvez algo a se conquistar. Então, você traz isso que você acha que é falta e você vai angariando recursos internos na direção disso que te faz falta. Não quer dizer que um dia você vai ser completo, porque não faz parte da nossa natureza, no nível evolutivo que a gente está, essa completude. Mas a gente pode ter uma outra coisa chamada plenitude. A plenitude pode acontecer na incompletude. Então, é quando você se sente pleno numa experiência, mesmo que não esteja tudo perfeito, mesmo que não esteja tudo acontecendo, mas você está tão inteiro naquilo. Então, quando a gente vai conquistando isso, a gente vai percebendo, não precisa mais do meu pai ou da minha mãe. Eu já tenho um pai aqui dentro, eu já tenho uma mãe aqui dentro. Ou seja, eu já tenho acolhimento, eu já tenho proteção, eu já tenho estrutura, que são os lastros fundamentais paternos e maternos que a gente precisa conquistar. Esses espíritos que nos oportunizaram o nascimento são precários também, não são perfeitos. Mas eles estão numa tarefa incrível, que é nos dar a chance de chegar. O que a gente vai fazer da nossa vida aqui, aí é tarefa nossa. Certa vez, um filho adotivo me falou uma coisa muito bacana. Ele disse assim, sabe, eu entendi aqui uma coisa depois das nossas sessões. Meu pai biológico me fez chegar na vida, mas o meu pai adotivo me fez ficar na vida. Olha que bonita essa compreensão, né? Então, a gente precisa das duas coisas, com pai biológico ou não. A gente precisa das duas coisas, oferecer essas duas coisas aos nossos filhos. Oportunizar a chegada no mundo aqui, nesse mundo de prova e expiação, e ajudá-los a ficar. O quanto um filho vai ficar não está nas nossas mãos, mas a gente precisa ser aquele que sustenta esse ficar. Então, eu desejo imensamente que vocês possam, né, levar esses recursos que a gente trouxe aqui para refletir. Olha, eu quero falar só uma frase. A bolsa foi achada.